Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir como encontrar uma força interior inabalável através da nossa fé. Às vezes a vida nos desafia, mas em Filipenses 4:13 entendemos que não caminhamos sozinhos. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, isso nos ajuda muito. Vamos ao estudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu estas palavras enquanto estava acorrentado. Não era o conforto de um escritório ou a paz de um jardim que o cercava, mas sim o frio e a umidade de uma prisão romana. Ele não falava de uma teoria abstrata sobre o sucesso, mas de uma realidade vivida no limite da existência humana. Ao olharmos para a trajetória deste homem, percebemos que ele conhecia profundamente os dois extremos da vida, a abundância que o prestígio traz e a escassez que a perseguição impõe. A cidade de Filipos era uma colônia romana estratégica, um pedaço de Roma em solo grego, onde a lealdade ao império era a norma. Ali, Paulo tinha estabelecido uma relação de amor e confiança com uma comunidade que, apesar de pequena, era extremamente generosa. Eles haviam enviado uma oferta através de Epafrodito para aliviar o sofrimento de Paulo na prisão. No entanto, a resposta de Paulo não foi apenas um agradecimento formal por ajuda financeira, mas uma revelação sobre a verdadeira origem da sua resistência. Neste período da história, a filosofia estoica era muito comum entre os intelectuais. Os estoicos acreditavam que o homem deveria ser autossuficiente, encontrando dentro de si mesmo a força para não ser afetado pelas circunstâncias externas. Paulo, de forma muito inteligente e guiada pelo Espírito, usa uma terminologia parecida, mas altera completamente o foco. Ele diz que aprendeu a estar satisfeito, mas deixa claro que essa satisfação não vem dele mesmo, nem de uma técnica mental humana. A força interior que ele descreve não é um esforço da vontade ou um pensamento positivo diante do perigo iminente. Paulo estava enfrentando a possibilidade real da execução, o abandono de alguns amigos e o desconforto constante das correntes que feriam seus pulsos. Quando ele afirma que pode todas as coisas, ele está se referindo à capacidade de suportar cada uma dessas provações sem perder a paz ou a esperança. É a resiliência divina que atua no momento da maior fraqueza humana. Entender o contexto histórico nos faz perceber que este versículo não é um amuleto para conquistar bens materiais ou vitórias triviais. É, na verdade, um manifesto de sobrevivência espiritual. Paulo estava dizendo aos filipenses que, independentemente do que acontecesse com o seu corpo físico ou com a sua liberdade, a sua alma estava ancorada em algo muito maior. Ele havia descoberto um segredo que o mundo não podia dar e que as dificuldades não podiam tirar. O termo original usado por Paulo para fortalecimento remete a uma infusão de vigor. É como se, a cada momento de cansaço extremo, uma nova dose de coragem fosse depositada em seu coração. Ele não se sentia capaz por ser um apóstolo experiente ou um estudioso da lei, mas porque reconhecia sua total dependência daquele que o chamou. A fé, para ele, era o canal por onde fluía essa energia que o mantinha de pé, mesmo quando tudo ao redor indicava que ele deveria cair. As prisões daquela época eram depósitos de esquecimento, onde a fome e o frio eram ferramentas de tortura psicológica. Paulo, contudo, transforma aquele ambiente hostil em um púlpito de encorajamento. Ele ensina que a força interior através da fé é uma parceria constante. Deus não retira Paulo da prisão naquele instante, mas fornece a ele a estrutura interna necessária para transformar a dor em um propósito eterno que alcançaria gerações.
Essa passagem nos convida a olhar para as nossas próprias prisões modernas, sejam elas emocionais, financeiras ou de saúde. A história de Paulo nos mostra que a fé não é uma fuga da realidade, mas a ferramenta que nos permite enfrentar a realidade com uma postura diferente. Ele não estava ignorando o sofrimento, ele estava superando o sofrimento através da presença constante do Mestre em sua vida cotidiana, mesmo entre quatro paredes frias. Muitas vezes, buscamos força em nossa inteligência ou em nossos contatos, mas o exemplo histórico de Filipenses nos direciona para uma fonte externa e superior. A fé genuína não nos torna imunes aos problemas, mas nos torna resistentes a eles. Paulo encontrou um estado de espírito que não dependia do clima, da comida ou da liberdade física. Ele encontrou a plenitude no meio do caos, algo que só é possível quando a nossa confiança está depositada na eternidade. Portanto, ao meditarmos nesta carta aos Filipenses, devemos lembrar que a mensagem de força interior é um convite à humildade. É admitir que sozinhos somos frágeis e que precisamos desse auxílio constante. A fé é o que sustenta o homem quando o chão desaparece. É a certeza de que existe um suporte invisível, mas real, que nos carrega quando nossas pernas já não conseguem mais caminhar por conta própria. Agora, gostaria de convidar você a elevar o seu pensamento e o seu coração para um momento especial. Vamos buscar essa mesma fonte que sustentou Paulo em seus momentos mais difíceis, reconhecendo que também precisamos dessa ajuda divina em nossa jornada atual. Convido você a fechar os olhos e acompanhar as palavras que vamos dirigir ao Criador agora, abrindo espaço para que essa força comece a agir em sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença com o coração humilde, reconhecendo que sozinhos não conseguimos suportar o peso das lutas que o mundo nos apresenta. Assim como o apóstolo Paulo encontrou vigor real em meio às correntes e ao frio da prisão, pedimos que essa mesma graça alcance a cada pessoa que ouve esta prece agora. Sabemos que a vida muitas vezes tenta nos desanimar, trazendo ventos de incerteza e momentos onde o fôlego parece nos faltar. Por isso clamamos não por uma ausência de desafios, mas pela capacidade de atravessar cada um deles com a cabeça erguida e a confiança renovada em Ti. Pai, derrama sobre nós o vigor que vem do alto, que em cada desafio lembremos que o segredo não está na nossa própria sabedoria, mas na parceria constante que temos contigo. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações. Retira de nós o medo do amanhã e a angústia pelo que não podemos controlar. Que possamos dizer com convicção que em Ti encontramos o suporte para todas as situações, seja no pouco ou no muito, na dor ou na alegria. Fortalece o abatido, levanta o que caiu e mostra que a Tua mão está estendida para nos carregar quando as forças humanas se esgotam. Que a nossa fé seja o combustível que nos move a continuar dia após dia, sabendo que Tu és fiel e que a Tua presença é o nosso refúgio. Concede-nos a clareza para enxergar além das circunstâncias difíceis e a paciência para esperar o tempo perfeito do Teu agir em nossas vidas. Que cada passo dado hoje seja guiado por Tua luz e sustentado por Tua bondade infinita. Em nome do Teu Filho, pedimos que essa força interior se manifeste agora, transformando a nossa fraqueza em um testemunho de Tua glória. Amém. Concluímos este estudo bíblico com esta mensagem de confiança plena e renovação interior. Como seu mentor nesta jornada de fé, quero que você entenda que Filipenses 4:13 não é apenas uma frase bonita para ser colocada em um quadro na parede, mas um manual de sobrevivência para a sua rotina.
Quando Paulo afirma que tudo pode naquele que o fortalece, ele está entregando a você a chave para lidar com os boletos que vencem, com as discussões familiares que desgastam e com aquela sensação de cansaço que parece não ter fim. A vida prática exige de nós uma resiliência que muitas vezes não sentimos ter, mas o segredo está em parar de olhar para os seus próprios limites e começar a observar a fonte que alimenta a sua alma. Imagine que a sua fé é como um combustível invisível que nunca se esgota, desde que você esteja conectado à fonte correta. No seu trabalho, quando a pressão aumentar e você sentir que não vai dar conta, respire fundo e recorde que a sua capacidade intelectual e física é ampliada por uma presença divina. Isso traz um otimismo real, pois você deixa de ser um trabalhador solitário para se tornar alguém que opera sob uma supervisão magnífica. Ser capaz de tudo significa ter o suporte para manter a paciência quando todos a perdem, ter o vigor para recomeçar um projeto que deu errado e possuir a clareza mental para tomar decisões difíceis no meio do caos. Leve essa verdade para dentro da sua casa. Às vezes, o tudo posso se traduz em conseguir perdoar alguém que te feriu ou em ter doçura nas palavras quando o cansaço do dia quer te tornar ríspido. A força interior que estudamos hoje se manifesta nas pequenas vitórias sobre o nosso próprio temperamento. É uma firmeza constante que te permite ser um porto seguro para os seus filhos, para o seu cônjuge ou para os seus amigos. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar disponível para que essa energia divina flua através de você. O otimismo cristão nasce da certeza de que o amanhã não é uma ameaça, mas uma nova oportunidade de ver essa parceria em ação. Portanto, ao encerrar este momento de reflexão, visualize os seus desafios de amanhã não como montanhas intransponíveis, mas como degraus que você subirá com um auxílio garantido. Você tem um parceiro de caminhada que conhece cada uma das suas necessidades antes mesmo de você as pronunciar. A fé transforma a sua visão, permitindo que você enxergue soluções onde outros só veem problemas. Sinta-se encorajado a enfrentar cada hora do seu dia com um sorriso, sabendo que o seu suporte é real, sólido e está disponível 24 horas por dia. Você é mais forte do que imagina porque a sua força não é sua. É um presente de Deus para que você viva uma vida plena e cheia de propósito. Muito obrigado por caminhar conosco até o fim deste vídeo. Se este estudo tocou seu coração, deixe um amém nos comentários ou sugira o versículo que você gostaria de ver aqui nos próximos dias. Eu leio cada um deles com muito carinho. Queremos que esta comunidade seja cada vez mais unida e próxima, como uma verdadeira família de fé que se apoia mutuamente. Sua participação é o que nos motiva a continuar. Agradeço de coração pela sua companhia hoje. Esperamos você no nosso próximo estudo bíblico para continuarmos crescendo juntos na palavra. E lembre-se, Deus está sempre com você.